A aventura dos descobrimentos. O mar vai unir e já não separar. A lenda diz que foi pensada num local que desde a antiguidade tem a força de um mito. Sagres é referida por Rúfio Vesto Avieno, escritor e procônsul romano, no ano 350, no seu poema Hora Marítima, que descreve a costa europeia desde a Grã-Bretanha ao Mar Negro. Um promontório que assusta pelos seus rochedos, consagrado a Saturno. Ferve o mar encrespado e o litoral rochoso prolonga-se extensamente. O cabo cinético onde declina a luz sideral emerge altaneiro como ponto extremo da rica Europa e entra pelas águas salgadas do oceano povoado de monstros. Sagres, inóspito rochedo, povoado de ervas e pedras caindo a pique sobre o abismo do mar, quando as ondas batem e se ouve o sopro das furnas. Em 1415 começa a expansão portuguesa. Os filhos do rei Dom João I e da inglesa Dona Filipa de Lencastre, conhecidos como a ínclita geração, conquistam a cidade marroquina de Ceuta. Mais tarde, em 1437, dá-se o desastre da invasão de Tânger. O infante Dom Fernando, irmão de Dom Henrique e do rei Dom Duarte, filho de Dom João I, morrerá no cárcere, no ano de 1443. Desde então, o infante Dom Henrique, duque de Viseu, governador da Ordem de Cristo, passará grandes temporadas no seu refúgio do Algarve, a ponta sudoeste da Europa. Faço saber aos que esta minha carta virem que, esquadrando como ao cabo de Sagres, vinham e vêm muitas carracas, naus galés e outros navios, por não acharem tempo de viagem, onde acontecia estarem por muitos dias sem acharem nenhuma consolação de mantimentos e de outras coisas necessárias, nem isso mesmo de água, quase nada. E movido de piedade, entendendo quanto serviço fazia a Deus e a El Rei meu Senhor, e consolação aos que ao dito cabo viessem pousar, mandei edificar uma vila, à qual pus nome Vila do Infante. Cronistas, como o humanista Damião de Góis, disseram que foi em Sagres que o infante Dom Henrique determinou de mandar navios ao longo da costa da África, com a intenção de chegar ao fim dos seus pensamentos. Mas não houve aqui uma escola de marinheiros. As caravelas, as naus, partiam de Lisboa e de Lagos, descobrindo o mundo inteiro, navegando à bolina contra ventos e marés. Dar novos mundos ao mundo. Madeira, Açores e para lá do Bujador, dobrado em 1434 por Gilianes, marinheiro de Lagos. Em 1443, Henrique recebeu o exclusivo da navegação a sul do Cabo Africano de seu irmão Dom Pedro, homem culto e regente do Reino de Portugal até à maioridade de Dom Afonso V. A quantos esta carta virem, fazemos saber. Como o infante Dom Henrique se moveu a mandar seus navios, a saber, parte da terra que era além do Cabo do Bujador. Porque antes, então, não havia na cristandade que dele soubesse parte. Nem sabiam se lá havia povoação ou não. E porquanto somos certos da grande despesa que feita tem e entende fazer, defendemos que em vida ninguém não passa além do dito Cabo do Bujador sem seu mandado e licença. Os navios do Infante de Sagres chegaram à atual Serra Leoa e às ilhas de Cabo Verde. Foi no Algarve que o velho infante Dom Henrique esperou a morte, em 1460. Duarte Pacheco Pereira, cosmógrafo e militar, dirá mais tarde: morreu em Sagres,
onde se apartou com sua casa das fadigas e maldades deste mundo. E viveu sempre tão virtuosa e castamente que nunca conheceu mulher, nem bebeu vinho, nem foi achado de outro vício. Nos anos seguintes, os portugueses continuam a busca de novos mundos. Em 1488, Bartolomeu Dias dobra o Cabo das Tormentas, agora da Boa Esperança. Em 1494, o Tratado de Tordesilhas divide o mundo entre Portugal e Espanha. Em 1498, a armada de Vasco da Gama chega à Índia e regressa no ano seguinte com a riqueza da canela, da pimenta, do cravinho. O feito dos portugueses, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, é cantado no poema épico Os Lusíadas, de Luís de Camões, maior poeta português. Não faltarão cristãos atrevimentos nesta pequena casa lusitana, e a África tem marítimos assentos, e na Ásia, mais que toda soberana, na quarta parte nova os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara. Em 1500, Pedro Álvares Cabral desembarca no Brasil. E Pero Vaz de Caminha, soldado e escrivão, na praia espanta-se com o que vê, em carta enviada ao rei Dom Manuel. Quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam 18 ou 20, pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as vergonhas. E ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas. E suas vergonhas, tão altas e cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Em 1516, o cartógrafo alemão Waldseemüller, num dos seus planisférios, representa Dom Manuel I a cavalo num peixe, como imperador do Oriente. Há muito que a Europa do Renascimento reconhecera o papel pioneiro dos portugueses e do infante. Em 1449, Dom Henrique recebe de Florença uma carta de Poggio Bracciolini, humanista e historiador, figura maior da Renascença. Há largo tempo já tenho ouvido de muitos portugueses a mim ligados por laços de amizade, ao questionar sobre os teus feitos, que tu, movido por uma certa grandeza de alma e impelido como que por um estímulo de coragem, te fizeste ao mar, como as quantas triremos, ao longo das mais remotas praias do mar oceano, e que nele avançaste, até onde ninguém entre os antigos, nem imperador, nem rei, ouvimos ler ou contar que tivesse penetrado. Navegando pelos mares, observando os céus, os portugueses adaptaram-se às forças da natureza e assentaram o seu império em verdadeiras rotas dos ventos. Com os séculos, outros impérios se ergueram, revoluções industriais, culturais, tecnológicas. O mundo globalizou-se. E tal como se chegou a todos os continentes pelo mar alto, utilizando a energia do vento e dos astros, sonham-se e nascem hoje energias novas, rentáveis